Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Essa semana eu vou trazer mais um vídeo para vocês para a gente continuar os nossos conteúdos assim à distância, para tentar ajudar vocês a entenderem melhor e fazerem as atividades. Peço que vocês façam as atividades, procurem fazer vocês mesmos de forma autoral, para que vocês tenham algum aproveitamento durante esse período de pandemia, tá bom? A gente tem ouvido muita reclamação e tal, de que os conteúdos muitas vezes não estão chegando realmente a um aprendizado efetivo. Então, se interessem, se disponham mesmo a tentar aprender, mesmo nessa situação difícil que a gente está passando, beleza? Vou falar para vocês que eu estou tendo alguma dificuldade de gravar esses vídeos, porque, por exemplo, você está gravando vídeo, aí de repente a campainha toca, o correio bate, o vizinho passa no corredor, tem um vizinho que tá com uma bateria, então, tipo, você começa a gravar e o cara começa a tocar bateria, então, tipo, às vezes é meio complicado. Mas eu tô achando que tá sendo bem produtivo fazer esses vídeos, eu tive um retorno muito bom de vários alunos, então espero que vocês vejam até o final e apontem coisas que vocês gostaram ou não gostaram, para tentar mesmo trazer algum aprendizado mais efetivo, tá bom? Então, o vídeo que a gente vai discutir hoje, né, o vídeo que a gente vai lançar hoje tem esse tema: o Brasil e a economia global. Como que o Brasil está, né, incluído nesse cenário internacional, na economia, né? Então, a gente vai ver justamente que nós estamos em uma era de globalização. O período histórico que a gente vive hoje, ele é marcado pela globalização, né? A globalização não é nada mais, nada menos do que essa fase atual do capitalismo, né? Ela foi marcada por esse crescimento econômico, né? Essa integração econômica entre os países, entre as empresas, as pessoas, os lugares. Então, é muito mais fácil ter contato com um país distante, com alguém que está em outro lugar, separado por uma longa distância. E, ao mesmo tempo, a globalização, ela é essa fase atual mesmo do capitalismo, marcada pelo aprofundamento do capitalismo, marcado pela ação brutal das empresas, né? As empresas atualmente, elas desempenham um papel muito importante na economia, têm poder político, inclusive. Muitas vezes elas pressionam os governos dos países a construírem coisas, né? Em troca de elas se instalarem naquele país. Então, assim, as empresas atualmente têm uma função importante nesse cenário aí. Então, aqui, essa imagem mostra bem toda essa dinâmica que existe hoje no período de globalização. Se por um lado a gente falou, né, que a globalização ela trouxe esse mundo mais interconectado, com viagens internacionais mais rápidas e mais fáceis, meios de transporte, meios de comunicação avançados, maior acesso a produtos, serviços, tecnologias. Por outro lado, ela também trouxe coisas que são meio negativas, né? Como, por exemplo, o aumento da desigualdade social, aumento do desemprego. Como que a desigualdade social aumentou? O capitalismo, ele é um sistema que permite a diferenciação de classes sociais, né? E o que tem acontecido é que os ricos estão ficando mais ricos e os pobres, em alguns lugares, estão ficando cada vez mais pobres.
Então, isso aumenta a desigualdade social. Desemprego, marcado por desemprego estrutural, principalmente, né? Quando as máquinas tomam o lugar das pessoas, porque as empresas tentam fazer isso, né? Substituir as pessoas por máquinas para tornar a produção mais barata. O crime organizado também se beneficiou, né, de meios de comunicação e meios de transporte mais ágeis, e a degradação ambiental, principalmente pelo aumento do consumo, né? Quanto mais você consome, mais você degrada o meio ambiente. Então, esses fatores todos que eu falei, eles dão o tom dessas disputas comerciais entre os países do mundo, sejam os países desenvolvidos, subdesenvolvidos ou os emergentes, tá? Sobre o Brasil especificamente, como que ele está incluso dentro desse processo de globalização? Da década de 90 para cá, o Brasil passou por algumas transformações econômicas que tornaram a sua economia mais forte. Por exemplo, implantação do Plano Real, a gente tinha uma outra moeda antes de 94, só que na verdade, foram várias moedas que o Brasil teve né, nesse período da década de 40 até começo da década de 90. E todas essas moedas, esses planos econômicos, eles vinham acompanhados de uma inflação muito alta, porque o Estado brasileiro era muito grande, gastava bastante, havia uma série de políticas macroeconômicas, né, que eram desfavoráveis ao controle da inflação. Então, os preços aumentavam muito sempre. Em alguns momentos, na década de 80, houve situações em que, dentro do supermercado, eles remarcavam os preços diariamente, ou mais de uma vez num dia só. Então, era uma situação muito complicada. Ao mesmo tempo, havia um déficit, a gente vai entender o que é déficit e superávit nos próximos slides. O Brasil também começou a se incluir, né, nessa tecnologia, né, começou a utilizar mais a tecnologia a seu favor. Houve uma negociação de dívidas que o país tinha, principalmente no início dos anos 2000. O Brasil conseguiu, por conta de um crescimento econômico que houve no início dos anos 2000, o Brasil conseguiu controlar essa dívida pública que era imensa. Nos anos 1990, principalmente no governo Fernando Henrique, houve uma série de privatizações, então várias empresas estatais foram vendidas, e essas empresas, essas privatizações, elas acabaram tornando o Estado um pouco menor, e isso facilitou o controle da inflação. E ao Estado conseguir controlar mais a si mesmo, né? E uma outra coisa positiva que aconteceu foi o Tratado de Assunção, que viabilizou o Mercosul. Então, o Brasil e mais outros 3 países criaram em 1991 o Mercosul. Isso foi positivo para o Brasil, principalmente para aumentar o comércio com esses parceiros, né, comerciais vizinhos aqui que a gente tem. Então, o Brasil, ele saiu de uma balança comercial deficitária, né? A gente, né, uma balança deficitária em que ele comprava mais produtos do exterior do que exportava, vendia para fora. Passou dessa situação negativa para uma situação de superávit, que é positivo. A gente vai explicar daqui a pouco melhor o que é esse negócio do déficit e superávit. Ao mesmo tempo, o comércio com os outros países aumentou bastante nos últimos 30 anos. Então, foi da década de 90 para cá, inclusive com várias empresas multinacionais se instalando aqui no Brasil, isso foi bastante positivo para a economia brasileira. Então, eu gostaria que a gente
visse rapidamente esse vídeo que trata justamente sobre isso, né? Sobre o que que é essa coisa da balança comercial. O que que é... Vamos ver o vídeo e tentar entender isso aqui. Só para começar o vídeo, vamos... Só para começar o vídeo, deixa eu desligar a música de fundo. Vamos lá. Esse vídeo, ele é interessante porque ele mostra justamente uma notícia. Registrou saldo positivo. Em julho, a balança comercial brasileira registrou superávit de quase 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Isso significa que o país vendeu mais para o exterior do que comprou lá de fora. No acumulado dos 7 primeiros meses de 2019, a balança comercial brasileira teve saldo positivo de 28 bilhões de dólares, valor 16% menor que o alcançado no mesmo período de 2018. A China e os Estados Unidos continuam sendo os nossos maiores compradores. Já as vendas do Brasil para os países do Mercosul caíram mais de 30% este ano, principalmente por conta da queda na venda de carros de passeio para a Argentina, que enfrenta uma crise econômica. O PIB argentino recuou no ano passado e continua a recuar nesse ano. A expectativa é de uma redução do PIB esse ano de mais de 1%. Isso faz com que o país, que é destino de mais de 70% do que o Brasil exporta de automóveis de passageiro, demande menos automóveis, que faz com que caia a exportação total para esse mercado. Muito bem. Esse vídeo, ele mostra justamente o que que é essa coisa de balança comercial, fala de exportação, importação, e a gente vai ver exatamente o que que é isso, né? Então, a gente vai ver noções importantes para entender a economia do país. Em primeiro lugar, exportação, o que que é? Exportação é quando um país vende um produto para outro país. Então, o Brasil vende algodão para a China. Então, o Brasil exporta algodão para a China, tá? Já a importação é quando, por exemplo, o Brasil compra um produto que vem lá de fora, um produto estrangeiro. Então, por exemplo, o Brasil compra gás natural da Bolívia, que é realmente o que acontece. Então, o Brasil importa gás natural da Bolívia. Muitos de vocês, óbvio, já sabem o que é exportação e importação, mas não custa a gente retomar isso, justamente porque muitos alunos muitas vezes não lembram e tal. Então, balança comercial é essa diferença entre o que é a exportação e o que é a importação. Como assim a diferença? A diferença é se o país exporta mais ou se ele importa mais, né? Muitas vezes, os países eles buscam por um superávit, né? Ou seja, que é quando o país exporta mais do que importa, né? Então, o superávit é quando o país está vendendo mais para outros países do que importando, né, comprando produtos estrangeiros. Por outro lado, para o país, o déficit muitas vezes não é tão legal, né? Porque o déficit é quando o país ele está importando mais que exportando, ou seja, ele está comprando mais produtos estrangeiros do que mandando seus produtos para e vendendo lá para fora, né? Então, eu trouxe uma lista dos produtos que são mais exportados pelo Brasil, né? Os produtos que o Brasil mais vende lá para outros países. Então, vamos lá. Soja ocupa o primeiro lugar. Nós também temos o petróleo como um produto brasileiro que é exportado. Minério de ferro, carne bovina, óleos em geral, celulose, açúcares em geral,
farelo de soja, carnes de aves e demais produtos, né? Outros produtos aí que ocupam uma porção menor das exportações brasileiras. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma lista de produtos que o Brasil importa, né? Ou seja, que o Brasil compra de outros países. Eu preferi não fazer um gráfico desse, porque os percentuais são pequenos, né? Porque o Brasil importa uma quantidade enorme, né? Muitos produtos diferentes, então no gráfico não ficaria tão legal. Por exemplo, produtos manufaturados, como brinquedos, celulares, computadores, etc. 5,5% das importações brasileiras. Medicamentos, tanto para pessoas como para animais, 4%. Derivados de petróleo, tipo óleo diesel, gasolina, querosene, nafta, 3,3%. Peças de caminhões, automóveis, tratores, 2,75% das importações. Componentes químicos, né? E componentes para fabricar medicamentos, pouco mais de 2% também das importações. E por aí vai. Um outro aí que a gente poderia destacar seria os automóveis, né? Que representam quase 2% das coisas que o Brasil compra de outros países. Então, por esses dados aí, a gente vê que o Brasil, ele sempre teve essa vocação, né, de ser um espaço extrovertido mesmo, de vender para outros países. Infelizmente, o Brasil ele ainda não conseguiu diversificar tanto os seus produtos exportadores, né? Então, o Brasil, embora também importe outras coisas, mas exporte outras coisas, mas ele exporta principalmente commodities, ou seja, produtos agrícolas, produtos da pecuária e da mineração. Isso é positivo ou negativo? É positivo, é bom, mas se o Brasil também exportasse produtos manufaturados, coisas produzidas nas indústrias daqui em grande escala, né, de forma que isso fosse majoritário nas exportações, isso seria melhor, porque quando um produto passa por uma indústria, ele acaba se tornando mais valorizado. Então, produtos manufaturados, ou seja, industrializados, eles têm um valor mais alto do que as commodities, né, os produtos agropecuários e minerais, tá? Então, a gente tem hoje o Brasil com uma diversificação grande de produtos, né, que exporta, e também muitos países que são compradores e fornecedores. E se destacam entre esses países China, Estados Unidos, que são os dois, né, que mais importam e exportam produtos para o Brasil, e outros como Argentina, Alemanha, dentre outros países. E, por último, uma lista aqui com os países que mais importam e exportam para o Brasil, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Aqui são sites pesquisados para fazer o slide.